Hoje eu quero falar um pouco sobre fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam dele creem que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra também fala que o meu povo, em Oséias 4,6, está sendo destruído por falta de conhecimento. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm oscilado na fé, compreendem ou não têm um entendimento a respeito de tomar posse da bênção, tomar posse da promessa, de ficar firme diante daquilo ali. Está baseando a fé, não na fé do tipo de Deus, mas na fé natural, naquilo que eu posso ver ou tocar. Esse tipo de atitude, ele causa frustração, desengano, insatisfação por você não ver uma situação mudar e muitas vezes você vê Deus de uma forma diferente, de que não é o que se fala na palavra de Deus, na Bíblia, de que Deus ele é o culpado das coisas ruins que está acontecendo, onde a palavra fala que o Deus desse século é o diabo. Ele é quem vem para matar, roubar e destruir. Deus veio para dar vida e vida em abundância. Ele nos deu autoridade no nome de Jesus para desfazer as obras de Satanás. E ele diz também na palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, se Deus é o seu problema, quem vai ser a sua solução? Você vai buscar em quem? Se você está olhando para Deus, que é um Pai bondoso, onde não há sombra nem variação de mudança, em cada uma das promessas de Deus tem um sim e um amém. Está escrito que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia sem fazer aquilo que se apraz. Então ele ouve e ele responde. E outra coisa que a gente precisa entender é que Deus ele não se move por necessidade. Hoje em dia eu percebo que muitas pessoas estão muito assim, um efeito micro-ondas, você coloca ali que é prontinho na hora. É como se a gente estivesse ditando ou querendo dizer a Deus como é que é para ser as coisas. Ou então como se fosse uma obra de feitiçaria ou um passe de mágica. E não é assim que as coisas funcionam. Deus ele trabalha com princípio. Então, se eu quero usufruir da palavra de Deus, se eu quero ver mudança nos cenários que eu tenho vivido, eu preciso praticar a palavra, eu preciso obedecer. Não é só eu querer e ponto, não é só eu ouvir e paro aí, não. Existe um passo a passo. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu quero fé, eu não vou pedir a Deus, Senhor, aumenta mais a minha fé. Não, isso não é bíblico, isso não está correto. A fé, ele já diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Então, se eu quero que a minha fé aumente, eu preciso me expor. Agora, qual é a área que eu estou perecendo? Qual é a área que eu estou necessitando? É sobre cura? Busca versículos de cura. É sobre escassez? Vai, a gente tem o Google, a gente tem muita ferramenta na internet hoje para a gente buscar. Então, se for sobre escassez, procura versículos sobre prosperidade. Seja qual for a área, tudo tem na palavra. Então, eu preciso me deter àquela área e buscar no Senhor, porque a palavra, o Senhor nos ensina e Ele diz que Ele vela a sua palavra para cumprir em nossas vidas. É a palavra. Não é o meu pensamento, não é o meu acho, não. Ele se move pela palavra dele. Então eu preciso colocar a palavra dele dentro de mim, no meu coração e na minha boca. Então eu preciso, a gente deve renovar nossa mente. Então eu preciso me esvaziar dos meus pensamentos, daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou vendo, e eu preciso me encher da palavra de Deus. Eu preciso estar renovando a minha mente constantemente, dia após dia. A palavra ela se renova a cada dia. A gente tem que entender que fé é um estilo de vida. Assim como o ar que eu respiro. Se eu parar de respirar agora, eu não sobrevivo.
Então, o modo de se viver em fé, se viver na palavra de Deus, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Eu tenho certeza que você quer agradar a Deus. Então, a gente precisa sair do campo da emoção, do campo dos sentimentos e vir para a palavra dele. São princípios. Então, se eu quero viver, eu preciso obedecer, eu preciso buscar. Mas hoje em dia, eu percebo que as pessoas querem que as coisas assim caiam do céu prontamente, como um paraquedas. E não é assim. E se você quiser continuar dessa forma, boa sorte, é você e Deus. Mas já fique sabendo, você não vai usufruir daquilo que Deus fala na sua palavra. A vontade de Deus ela é boa, é perfeita e ela é agradável. Ele é bom. Deus ele é fiel. Ele cuida de nós. O que está acontecendo de ruim na sua vida, isso não é a vontade de Deus. Muitas vezes são consequências de escolhas que nós mesmos fazemos, mas Deus ele não é acusador. Quem é acusador é o diabo. Ele nos perdoa e lança no mar do esquecimento. Basta que eu confesse o pecado a ele e ele perdoa. E seguir adiante, esquecendo-me das coisas que para trás fiquem, avançando para as que estão diante de mim. Então, se eu quero usufruir da palavra de Deus, se eu quero ver mudança na minha vida, se eu quero crescer na palavra de Deus, se eu quero crescer em todas as áreas da minha vida, como uma filha de Deus, havendo mudança em mim, eu preciso a cada dia estar me esvaziando de mim mesma e se enchendo do novo de Deus, me se enchendo da palavra. Então, para haver uma mudança em qualquer situação, em qualquer área da nossa vida, a gente precisa viver pela fé, buscando na palavra de Deus, buscando os versículos naquela área que eu estou perecendo ou querendo mudança, meditando, anulando os pensamentos que vêm contrário, porque o diabo ele não brinca de ser diabo. Ele lança sofismas, ele lança pensamentos contrários ao que a palavra fala, e muitas vezes ele tenta com a própria palavra, como ele fez com Jesus no deserto, sendo que distorcendo a palavra. Então a gente precisa estar se enchendo, precisa estar buscando no Senhor. E nós temos o Espírito Santo, que ele é nosso ajudador. A salvação, ela vem pela fé. Fisicamente a gente não vê mudança nenhuma, mas em Romanos fala a respeito da salvação. É você crer com o coração e confessar com a sua boca que você crê que Jesus, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. Então a salvação, ela não vem por meio de obras, por meio de eu ser bonzinho, ou fazer isso, fazer aquilo. Não, a salvação só vem de uma única forma, e é pela fé que você crê nisso. É através de Jesus Cristo. A palavra é Jesus, é a palavra falada. Deus criou o mundo do invisível, ele trouxe o visível. Não havia nada. A palavra fala que o mundo estava em trevas, estava sem forma e vazio. E ele disse: haja luz. Então, do invisível, ele trouxe o visível, criando, falando com a sua boca. A palavra fala que morte e vida está no poder da língua, e aquele que bem a utiliza colherá do seu fruto. Então, se eu quero uma colheita diferente na minha vida, eu preciso mudar a confissão da minha boca. Em Marcos 11:23 fala a respeito, né? Se eu disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no meu coração, mas crer que se fará, assim será feito. Então, aquele monte, aquela montanha, aquela circunstância, aquele caos, aquela situação que você está vivendo, a palavra nos ensina: se eu disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no meu coração, crê que se fará, assim será feito. Eu preciso falar, chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Eu preciso tirar a murmuração da minha boca, eu preciso tirar a dúvida. E eu não estou falando da emoção, sabe? A emoção, ela vai vir, a gente é um ser humano. As coisas gritam, isso abala as emoções da gente, mas a gente precisa colocar uma voz maior sobre isso, porque isso é o que agrada a Deus. Não é o que eu estou sentindo. Se eu continuar chorando, se eu continuar me vitimizando, se eu começar
fazer de coitadinha. Isso não vai mudar o cenário. Você pode analisar a sua própria vida. Coisas que você já era para ter saído dessa situação e tem permanecido, só dando volta a volta. O que é que eu tenho falado? Como é que eu tenho me comportado? Então, se você decidir hoje parar de murmurar, começar a se encher da palavra, de acordo com a área que você está passando, você busca, coloca lá no Google. É sobre enfermidade, versículos de cura, é sobre problema financeiro. Começa a buscar na palavra, começa a se encher e coloca aquelas verdades dentro de você. E toda vez que vier um pensamento contrário, você repreende em nome de Jesus e começa a dizer, a palavra de Deus diz isso, porque se lembre que ele não se move por necessidade, porque senão não havia necessidade nenhuma no mundo. Mas como eu disse, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O mundo jaz do maligno, então há algo por trás operando no sistema desse mundo. Mas Deus nos deu o meio de sobressair diante das circunstâncias. O justo viverá por fé, não é pelo que sente, não é pelo que está vendo. Ou você decide botar a emoção e o que está vendo de lado e começar. A palavra também fala assim, que assim como imagina a nossa alma, assim será. Então, diante, coloque força, decida, é decisão. Diante do que você está vivendo, comece a imaginar aquilo que você quer. Comece a abrir a boca e comece a chamar a existência. Se for problema financeiro, se você está... Um exemplo, você abre a sua geladeira e não tem o que você comer. Ou não tem aquilo que você está querendo. Abra a sua geladeira e começa. Pai, graças eu te dou, porque eu já vejo a minha geladeira cheia e começa a declarar aquilo que você quer. A tua palavra fala sobre os celeiros cheios e começa a declarar sobre os seus armários cheios, que não vai faltar o Senhor, meu pastor, e nada vai me faltar. E comece declarando, buscando e declarando. Quando vier a dúvida, o Senhor está velando a sua palavra para cumprir. O Senhor não mente. E no Senhor não há sombra de variação. É impossível Deus mentir. Então, ele diz que se eu permanecer nele e as palavras dele permanecer em mim, eu vou desfrutar. Ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus fiel. Ele faz a parte dele com excelência, com magnitude, mas eu preciso fazer a minha parte. Então, se eu fizer a minha parte, com certeza, se você permanecer, se você ficar constante, eu desafio você a voltar aqui nesse vídeo e colocar a data que você viu. Se você praticar, você vai voltar aqui e vai contar o seu testemunho, porque essa palavra ela funciona. Não sou eu, é a palavra dele. Deus, ele vela a sua palavra para cumprir. Ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele é que se responsabiliza. Ele nos usa como instrumento. A palavra é liberada. Então, se você coloca essa palavra dentro de você, você começa a falar, você começa a praticar, você mesmo vai ter suas próprias experiências. Você mesmo vai usufruir do poder de Deus, da fidelidade de Deus sobre essa palavra. Porque Deus, ele é íntegro. Ele não muda. A gente só precisa obedecer e praticar os princípios. E foi isso que Deus colocou no meu coração para hoje e até o próximo vídeo. E se você puder, que esteja compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas e libertas pela palavra de Deus. Amém?